Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero hoje responder mais uma vez ao meu amigo e irmão, pastor William Souza, aqui do Rio de Janeiro, que sempre coopera com a pauta aqui do Falando de Bíblia. E ele acha cada pérola na internet que a gente fica assim, pasmo com aquilo com que o púlpito de nossas igrejas estão recebendo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu sou muito de observar a postura daquilo que se fala no púlpito. Pode ser que em alguns casos a pessoa não tenha tanta eloquência, não seja tão versado no português, mas às vezes as pessoas querendo mostrar que sabem falar muito bem e que sabem trazer uma interpretação em algum determinado texto que ninguém ainda conseguiu observar, parece que acabam por estragar o texto no seu contexto. E aí o pastor William Souza me enviou aqui um vídeo que eu quero compartilhar com você agora. Quem já viu, vai ver de novo. E quem não viu, vai ver agora. Confere comigo aí. Dá uma olhadinha. Eu vou tentar traduzir isso aqui. E quando você trabalha com a roda de baixo, o olheiro vai trabalhar com a roda de cima. Dê uma olhadinha pro teu irmão e diga assim: como que está a tua roda de baixo? Fala para ele. Pastor, eu quero vitória. Pastor, eu quero que Deus faça. Eu quero que Deus libere. Eu quero que Deus abra. Mas como você está funcionando a roda de baixo? Levante a mão, levante a mão. O olheiro só vai trabalhar depressa como você rodar a roda de baixo depressa. Olha pra cá, pega na mão do teu irmão, pega na mão dele. Vai ficar bonito esse negócio aqui, pega na mão dele. Diga pra ele assim, aqui. Meu Deus e meu pai, o que está acontecendo com o púlpito da igreja brasileira? Você vê que o cara tem voz forte, irmão. O camarada, né? Enquanto você está trabalhando com a roda de baixo, agora o pior é ele dizer assim, pega na mão desse crente que está do seu lado e pergunta para ele, como anda a sua roda? Estou rindo de nervoso. Não dá para acreditar não, irmão, não dá para acreditar não, não dá para acreditar não. Sabe o que não dá para acreditar? É que o cara está falando de forma chula, o cara está falando de forma vulgar o texto bíblico, o cara está distorcendo a beleza das Sagradas Escrituras e a igreja está dando glória. A igreja está lá, sabe? Empolgada. Gente, preste atenção no maneirismo de fala que você se utiliza para se comunicar com a igreja, para transmitir a mensagem de Deus. Você pode estar causando constrangimento a muitos irmãos. É igual o outro pregador lá que falou, tem fogo no rego. Vira para o seu irmão e diga, tem fogo no rego aí. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele está falando? Aí você está sentado lá de uma irmã, você não vai ousar dar a mão à irmã ou querer fazer uma pergunta desse quilate para ela. Pelo menos por respeito à figura feminina que está do seu lado, ou lembrando que ela pode ser casada com alguém ou até mesmo respeitando a sua esposa, porque tem coisas que não são convenientes para uma fala na hora da mensagem. Gente, muitos desses pregadores, eu acredito que precisam fazer uma reciclagem. Sim, reciclagem para poder se comunicar diante da igreja. Postura. Eu acredito que esses caras não conversam com a esposa, com um amigo, com um irmão, de repente para fazer uma observação no texto, como alguns outros fazem. Eu sei que você pode estar tomado pelo nervosismo, porque é normal. Todas as vezes que nós vamos pregar, o frio na barriga, o suor na mão. Nós temos que ter cuidado, porque nós estamos diante da igreja de Cristo, diante da noiva do Cordeiro e daqueles que precisam ouvir os anúncios do grande e terrível dia do Senhor, a proclamação da salvação que há em Jesus Cristo. Para a salvação.
Agora, o que não pode é a gente fazer de forma qualquer. Como disse lá no Antigo Testamento, ai daquele que fizer a obra fraudulosamente, relaxadamente. Irmão, esmere-se. Porque não adianta a gente citar hebraico, citar grego, citar historiador, mas o nosso português está ruim. Não adianta a gente falar, a gente vamos, nós vai, por causa de quê? Outro dia o guri estava falando lá na igreja, lá um pregador, e o pregador disse assim, por quê? Por causa de quê? Aí o guri, caldo de cana. E o garoto ficou, né? A mãe deu um beliscão, o pregador ficou sem graça. Mas por quê? Porque muitas vezes há uma falta de preparo na nossa comunicação. E a nossa comunicação, ela é muito preciosa, mesmo porque nós estamos comunicando as verdades de Deus. Nós temos que fazer claro o texto bíblico para aqueles que estão sentados nos ouvindo. E quem foi para a igreja, olha aí, quase que eu erro também no português, quando a gente percebe a importância da mensagem, a gente valoriza aqueles que se esforçaram para estarem lá ouvindo a mensagem de Deus. Ninguém vai lá no templo para ficar ouvindo historinha, ouvindo continho da carochinha, ouvindo piadinha, vendo você fazer stand-up gospel com a Bíblia na hora da pregação, fazer coreografia, não. Eles querem ouvir uma palavra genuína da parte de Deus. Aí a turma vai para brincar. Irmão, vou citar aqui o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Pregação em Pregadores. Há uma grande diferença do pregador, do pulpiteiro, do palpiteiro e do papagaio. O pulpiteiro é o profissional do púlpito, é aquele que sabe como se portar, conversar com o público, é um profissional, ok? É um cara apurado na homilética, na dialética, é um cara que sabe como se comunicar. Já o palpiteiro é aquele que lê um Salmo 23 e fala da Bíblia toda, mas não falou do Salmo 23. Ele dá palpite e pitaco em várias coisas do texto bíblico, menos do texto que ele leu. O papagaio é aquele que vê alguém pregando, achou bonito, é de boa memória, gravou e vai na sua oportunidade e fala o que o outro já falou no lugar dele. É o que serve comida requentada, ok? Já o pregador, ele leva o sermão, o seu chamado a sério. Ele lê, ele examina, ele se debruça a estudar, ele examina o texto fala com ele primeiro aplica o sermão nele, para depois de crer, ele falar. Agora, o púlpito hoje parece que virou varanda de bar. Porque quando não é palavras torpes, aí são palavras de duplo sentido. Falando-se de Bíblia, Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 29 e 30, escrito está: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha que coisa interessante. Preste atenção no que você vai falar, companheiro. Tem palavras que não cabem no púlpito, diante da igreja. Aprenda a valorizar a sua oportunidade. Não é pelo muito falar que seremos escutados. Às vezes você pode falar pouco e falar muito. E às vezes você pode gritar muito e não falar nada. E essa é a problemática de alguns pregadores dos nossos dias. Porque a gente está tão ligado em palavrinhas de efeito, porque tem gente que é expert em retorcer o texto e a galera aplaude. Êêê! Por quê? Porque está falando palavras para massagear o seu ego, para colocar você contra outra pessoa. São discursos de revanchismo,
Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, irmão, se você cavou o poço e cavou sozinho, ninguém tem direito de beber a sua água. E o pior, ainda vai falar lá dos dias de Jacó, de Isaac. E quando vai falar da questão do poço, eles esquecem que o mesmo poço de Jacó, referendado lá na mulher samaritana, quanto tempo depois, quem está bebendo da água foi quem nunca botou a mão para cavar o poço. Pelo amor de Deus, gente. Vamos olhar com mais carinho, com mais apreço, com mais cuidado, com mais atenção a palavra de Deus, para quando a gente for falar, ainda que nós falemos em poucos minutos, mas que sirva para edificação da igreja. Amém ou não amém? Muito obrigado, pastor William, por enviar aí essa pérola para a gente comentar aqui. E daqui nós seguimos. Você comenta daí, compartilha no grupo da sua igreja, coloca na roda de discussão, porque o que está acontecendo no púlpito nos nossos dias? Porque daqui nós seguimos a nossa proposta falando de Bíblia.